História. Para que mesmo? Antônio Carlos Rodrigues de Moraes, professor doutor de História. Algumas imagens das manifestações do dia 16 de agosto, divulgadas nas redes sociais, são particularmente inquietantes. Principalmente a que expõe um grupo de jovens fazendo a saudação típica do nazismo enquanto cantam o hino nacional, e há das várias faixas pedindo intervenção militar constitucional. Seja lá o que isso possa significar, num país com uma Constituição que define o presidente da República como comandante das Forças Armadas. Difícil imaginar que, conscientemente, desejem a repetição dos horrores ocorridos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, ao amparo da ideologia nazista ou das torturas e mortes do governo iniciado com o golpe de 1964, que deixaram cicatrizes indeléveis até os dias de hoje. É de se acreditar que essa referência descabida advenha de uma ignorância histórica, transmutada em mística de heróis de videogames. Uma ignorância que apela à imaginação para cobrir o vácuo da falta de razão. Hobsbawm escreveu em A Era dos Extremos que a juventude de hoje perdeu os vínculos culturais com o passado e que estamos em um momento em que o historiador tem a sua importância na medida em que faz questão de lembrar o que muitos fazem questão de esquecer. Como se explica essa perda de vínculo com o passado? Será a ânsia de parecer moderno que tem destruído os retrovisores? Olhar sempre para o futuro enquanto, paradoxalmente, tenta-se repetir o passado no que ele tem de pior. Ressurreição do nazismo, da ditadura militar ou do neoliberalismo que cobra só dos pobres a conta das crises cíclicas do capitalismo que colocam em risco a estabilidade do sistema financeiro. Neste tipo de modernidade, estudar história não só é desnecessário e tão inconveniente quanto piada em velório. Ser moderno requer só olhar para frente, preparar-se para o futuro sempre indefinido e por outros definível. Na verdade, vivemos sempre brigando com o tempo, seja projetando-nos nos sonhos, seja apegando-nos a preconceitos e ideias prontas, porções de passado cristalizadas e não compreendidas. Mas o tempo, implacavelmente, cobra o seu preço de forma mais ou menos dolorosa, dependendo do peso em que nossa história tem a compreensão do passado, pois a nossa identidade como pessoa e como grupo social é o nosso passado, a todo momento revisitado e ressignificado. Ou seja, somos o que restou do nosso passado e o que decidimos fazer com ele. Desconsiderá-lo significa abrir mão de nossa identidade e submeter-nos a uma definição alheia de ideias e atitudes, refugiando-nos em ilusões introjetadas em nossas cabeças e corações. No final das contas, desconsiderar o passado é abrir mão da cidadania e contentar-se em ser peça de uma engrenagem em que a eficiência dos resultados se sobrepõe à personalidade. Em seu romance 1984, Orwell apresenta o castigo das pessoas incômodas ao sistema, a destruição dos registros de seu passado. Morrer é pouco,
necessário é nunca ter existido. Será que a ojeriza que hoje se devota à consideração do passado em nossas atitudes diante da vida não significa beijar a mão do carrasco e aceitar alegremente a nossa não existência? A troco de alguns penduricalhos adquiridos com o tempo precioso de nossas vidas, disfarces do desconforto de nossa não existência? Terrível constatar defesas de reformulação de currículos escolares que, supostamente, para tornar o ensino mais aproximado à realidade do aluno, propugnam a transformação das escolas em centros de treinamento de bons profissionais, relegando ao limbo as ciências humanas, entre as quais a história. Mais terrível ainda é perceber que a maioria dos alunos não faz questão de valorizar esses estudos. Filhos da civilização do controle remoto, para quem o tempo não é mais o tecido das coisas, já que tudo vem pronto e acabado. Tempo é apenas um lapso de espera, sem volta e, de preferência, cada vez mais célere. Um desafio e tanto para os professores de história, mas que vale o enfrentamento de todas as dificuldades, ossos do ofício, resgatar uma visão do tempo como formadora da capacidade transformadora de nossa vida e do mundo a que pertencemos, tendo sempre presente em nossos sonhos o passado que nos educa e define a nossa identidade.